E aí, galerinha, tudo bem? Professor de física, né? Casa nova, para a gente trabalhar mais um tema muito importante aí da física, que é a velocidade instantânea, tá bom? Então, para a gente trazer de volta o que a gente viu na última aula, a gente parou aqui, ó, velocidade constante, então a gente chama o movimento uniforme. O nosso exemplo, eu tinha uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Significa que a cada intervalo de um segundo, ele andava 2 metros. É sempre assim? Não, foi um exemplo. Eu poderia ter uma velocidade constante de 5 metros por segundo, ou como a luz, né, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, ela sempre vai andar 300 mil quilômetros. Tá? Então, se eu andasse 10 segundos, eu ia ter um deslocamento, né, uma variação da posição de 20 metros. Tudo bem? Então, aqui eu estou vendo que a variação da posição é proporcional à variação do tempo. Ou seja, a minha taxa de variação, né, a velocidade, é constante. Toda vez que isso acontece, a razão entre duas grandezas é uma constante. Beleza? Então, quando você lembra lá de grandeza diretamente proporcional, tá? Se eu pegar um intervalo de tempo 2 vezes maior, aqui o meu ΔS também vai ser 2 vezes maior. Então, se eu pegar 4 segundos, né, ó, vamos devagar, né? Se eu pegar 2 segundos, ele andou 4 metros. Se eu pegar 4 segundos, ele vai andar 8 metros. Porque a cada segundo ele sempre anda 2 metros. Tá? Neste exemplo, poderia ser 5, 10, 15 centímetros, né? 2 centímetros por ano. Tá? E hoje a gente vai ver o que é velocidade instantânea. Mas antes, temos que associar a interpretação gráfica da velocidade. Interpretação gráfica da velocidade. Veja, a definição de velocidade, seja ela média ou instantânea, é a mesma, taxa de variação, ΔS sobre ΔT. O que significa a taxa de variação num gráfico, num desenho, né, numa curva? Primeiro, lembra o seguinte, eu tenho aqui a posição, vamos devagar, eu tenho aqui a velocidade, em função do tempo numa viagem, por exemplo, aí de Brasília até o Rio. Então, eu sei que o meu móvel sai de Brasília com velocidade zero no instante inicial, né, quando solta o cronômetro, tá? E aí ele desenvolve as velocidades dele, né, à medida que o tempo vai passando, até ele chegar lá no Rio e parar. Então, a velocidade dele é totalmente caótica. Às vezes ele está 70 km por hora, às vezes está 100, às vezes ele para. Eu não desenhei aqui como se ele tivesse parado no meio da viagem, mas enfim. Né? Aqui é como se fosse 0 e aqui é como se fosse 15, se o tempo for dado em horas, por exemplo. Beleza? Então, o meu movimento real é isso aí, a velocidade varia pra caramba. O que eu faço? Ah, calcula a velocidade média. Calcula a velocidade média e diz que é como se fosse constante. Diz que é como se fosse constante. Tá? Então, é como se eu substituísse toda essa linha vermelha de uma velocidade totalmente descontrolada para uma velocidade média aqui que é constante. Ou seja, eu aproximei este movimento em vermelho para um movimento uniforme. Quando eu calculei a velocidade média, eu aproximei para o movimento uniforme. Velocidade constante, ó, a velocidade não muda. Qualquer instante que eu pegar aqui, ó, T1, por exemplo, vai dar o mesmo valor. O T2 vai dar o mesmo valor. Todos vão dar o mesmo valor de velocidade. É uma aproximação. Grosseira, mas é uma aproximação. Tá? Então, é como se ele saísse de Brasília com essa velocidade e chegasse ao Rio com essa velocidade. E nas 15 horas, sempre a mesma velocidade. Acontece isso na real? Não. Então, eu aproximei um movimento aí para um movimento de velocidade constante. Então, como é que seria o gráfico desse meu movimento aí? Vamos pegar aqui o pretinho de novo, aqui, né? Aqui, posição S, a linha da trajetória, em função do tempo, ó, o tempo. Então, vamos supor que ele comece em Brasília, posição 0 aqui, ó. E quando o tempo é 15, né, para o ordenado, ó, o tempo é 15, ele vai estar na posição 1.200. Aqui o S em quilômetros e o tempo em horas.
Beleza? Na real, tá? O meu gráfico é algo todo doido. Certo? Ele varia as posições de uma forma toda doida. Beleza? Aqui, ele inclusive volta, né? Olha só. Ele estava nessa posição nesse instante, e aqui ele está numa posição menor. Então, é como se ele tivesse voltado. Tá? Então, nesse gráfico aí, ele está considerando até que volta no espaço, né? Então, ele foi até uma determinada posição, fez um retorno, voltou, depois continuou a viagem, tá? Então, esse gráfico é meio esquisito. Nem parece com um gráfico real mesmo, né? Totalmente esquisito. O gráfico real talvez seria algo mais ou menos assim, né? Vamos tentar evitar essas partes de volta. Então, mais ou menos assim. Né? Então, eu estou desconsiderando que ele volte. Aí, o que acontece? Eu vou dizer que a cada intervalo de tempo, ó, um ΔT aqui, ele vai ter uma variação da posição constante, um ΔS. Qualquer intervalo de tempo que eu pegar do mesmo tamanho, não sei se saiu tão do mesmo tamanho assim, né? ΔT1, ΔT2, ele vai ter a mesma variação da posição aqui, ó, a mesma, tá? Então, esse tamanho é igual a esse, ΔS2, se esse intervalo for igual a esse. Tá? Por quê? Porque na velocidade média eu estou aproximando para o movimento uniforme. Tá bom? Estou aproximando para o movimento uniforme. Então, o meu gráfico vai ficar assim, ó. Variação de tempo. Variações de tempos iguais vão gerar variações de posição iguais. Então, meu gráfico vai ser bonitinho assim, ó. Esse ΔT vai gerar esse ΔS, né? Ao passo que esse ΔT, que é do mesmo tamanho, vai gerar esse ΔS aqui, ΔS2, ΔS1, tá? ΔT1, ΔT2. Então, se é movimento uniforme, implica que se o ΔT1 for igual ao ΔT2, então o ΔS1 é igual ao ΔS2. A única forma disso acontecer é se esse gráfico for uma reta. Por quê, professor? Veja comigo. Se a velocidade é constante, eu vou ter esse triangulinho aqui, ó. Ó, esse triangulinho aqui. Veja que esse tamanho é igual a esse aqui, que é o meu ΔS. E esse tamanhozinho é igual a esse aqui, que é o ΔT. No triângulo, eu não tenho uma inclinação aqui, ó, um tetazinho, esse ângulo. Vou até usar outra cor aqui. Vamos usar o verdinho. Essa inclinação aqui, ó, esse ângulo. Tá? Então, se eu fizer um zoom disso, eu tenho aqui, ó. Aí ficou tosco. Aí, melhorou. Então, aqui vai ser o ΔS, aqui vai ser o ΔT, né? Então, é o zoom disso aqui, ampliado. Né? E esse meu camarada aqui vai formar um ângulo θ. Então, se eu calcular a tangente de θ, ele vai ser ΔS sobre ΔT. Mas quem é a tangente de θ? É a inclinação desse pedaço. Ora, a velocidade tem a mesma cara, ΔS, ΔT. Então, a velocidade vai me dar a inclinação desse pedaço aqui. Mas eu não estou falando que a velocidade é constante no MU? Qual é a única figura em que a velocidade, ou melhor, a inclinação é constante em todo o tempo? Só pode ser uma reta. Então, se eu pego esse ΔS, ele tem que dar a mesma inclinação θ que esse. Se eu pegar outro ΔS aqui, ó, outro ΔT, tem que dar a mesma inclinação, porque a velocidade é constante. Então, em todos os instantes que eu pegar, tem que ter a mesma inclinação. Como que isso acontece? Sendo uma reta. Então, o gráfico do MU
só pode ser uma reta. Por quê? Porque é a única figura em que a velocidade é constante, ou seja, a inclinação é constante. Eu estou dizendo que a velocidade representa a inclinação. Representa a inclinação. A velocidade representa a inclinação. É um conceito matemático. Já fica decorado aí, ó. A taxa de variação representa a inclinação. Então, se eu tiver esse movimento aqui, ó, S por T, em que o gráfico é isso aqui, né? Se isso aqui for uma reta, com certeza é o MU. O gráfico da posição pelo tempo, com certeza é um movimento uniforme. Com certeza. Por quê? Qualquer inclinação que eu pegar vai ser o mesmo valor. E a velocidade representa essa inclinação. Então, se toda inclinação que eu pegar tem o mesmo valor e a velocidade representa esta inclinação, toda velocidade tem o mesmo valor. Logo, a velocidade é constante, logo é um MU. Tá bom? Beleza? Aí você vai lembrar das aulas de matemática que dizem o seguinte: a função y de x que representa uma reta é algo do tipo ax mais b, em que b é o ponto em que o gráfico toca o eixo das ordenadas e a é o coeficiente angular, ou seja, ele dá a inclinação. É esse ponto A aqui. Ele é o coeficiente angular. O B é o coeficiente linear. Ele toca aqui, ó. Então vamos para a física. Eu estou numa função y de x? Não. Eu estou numa função s de t. S de t. Tá? Então, meu s de t vai ter o coeficiente angular vezes o t. Então, velocidade vezes o t. Porque a velocidade representa a inclinação da reta. E ela é constante. Mais o coeficiente linear, que é esse cara aqui, ó. Vamos interpretar ele fisicamente? O objeto saiu daqui e foi andando na trajetória S. Então, no tempo 0, ele estava nessa posição. No tempo 1, ele estava nessa posição, S1. No tempo 2, ele estava nessa posição, S2. O B representa a posição. Então, vamos escrever melhor aqui. O B representa a posição quando o tempo é 0. É o que eu vou chamar de posição inicial. Então, o B vai ser o meu S0. O S quando o tempo é 0. Ó, igualzinho que você viu em matemática. Tá? Só que a gente costuma escrever assim, ó. O S de T é S0 mais VT. Tá? Isso aqui só para o movimento uniforme. Função de primeiro grau. Não precisa escrever esse 1, mas é função de primeiro grau. Por quê? Porque a função de primeiro grau representa a reta. Por que é uma reta? Porque a velocidade é constante. E o que isso tem a ver? A velocidade representa a inclinação, pelo fato dela ser a taxa de variação. Se a taxa de variação é constante, a inclinação é constante, o único gráfico que tem isso é a reta, logo só pode existir uma função de primeiro grau para representar a cinemática do movimento uniforme. Então, a cinemática do movimento uniforme é igual a S igual a S0 mais VT. É o famoso só sorvete. Só sorvete. Tá bom? Então, naquele meu exemplo aqui, ó. Cadê? Vamos voltar nessa tabelinha aqui. Neste exemplo, o meu S0 é 1, porque é a posição em que o tempo é 0. A minha velocidade é 2, então meu S de t seria 1 mais 2t. Tá? Então, aqui, a cada instante, ele varia 2 metros por segundo. Ele começa no 1. Então, aqui eu posso calcular qual seria, por exemplo, o S de 10. O S de 10
seria 1 mais 2 vezes 10, ou seja, é a posição S quando o tempo é 10. Por que eu quero fazer isso? Porque eu poderia calcular a velocidade média entre 1 e 10 sem precisar olhar a tabela, sem precisar completar a tabela aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser 21. Então, vai ser 21 menos 1, não, menos 3, perdão, sobre 9. 9, aí, esse menos 9 não, é 9, aqui não coube no quadro. Tá? Então, nesse meu exemplo, eu posso aplicar direto, só sorvete. Tá? Só sorvete. Beleza. Mas e se eu tiver esse exemplo aqui? Vamos lá, aqui. Vamos supor que o S seja igual a 5t ao quadrado. 5t ao quadrado. Não é MU, com certeza. Não é MU. Por que não é MU? Por que eu garanto que não é MU? Porque a única forma em que a velocidade é constante é quando o gráfico é uma reta. Esse gráfico de 5t ao quadrado não é uma reta. Ele é uma parábola. Então, veja, se eu pegar um ΔTzinho aqui, ΔT aqui, ele vai me dar esse ΔS. Então, vou chamar ΔT1, ΔT2. Eu vou pegar o mesmo intervalo de tempo aqui, ó, ΔT2 igual a ΔT1, em valor. Ele não vai me dar o mesmo ΔS. Não vai me dar. Eita. Se eu calcular a inclinação aqui, ela é diferente da inclinação aqui, você pode ver, né? É aí que vem o conceito de velocidade instantânea. Veja só. S, T. Eu tenho esse gráfico. Quero calcular a velocidade média entre esse T1 e esse T2 aqui. Qual que seria a velocidade média entre esse T1 e esse T2? Bom, primeiro, vai estar aqui, né? S1 e aqui o S2. Lembrando que a trajetória é essa linha aqui, tá, gente? O gráfico ele representa como que varia a trajetória no tempo. Então, essa curva, essa parábola, que é uma função de segundo grau, né? Que eu usei como exemplo aqui, ó, não representa a trajetória. A trajetória é o S. Tá bom? Então, o móvel, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Tá? Ele está nesse eixo S aí. A trajetória é o eixo S. Tá bom? Beleza. Quando eu calculo essa velocidade, vamos pegar aqui, ó. Faço aquele triangulinho, ΔT. Aqui é o ΔS. E fecho aqui com uma linha imaginária para formar esse ângulo θ. A velocidade média vai ser a tangente de θ em número, né? Que é igual a ΔS sobre ΔT para este intervalo aqui. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu gráfico real é esse azul escuro. É esse azul escuro. A minha aproximação é essa aqui. A minha aproximação é essa aqui. Né? Então, o ângulo aproximado é esse. Aí eu te falo, essa aproximação é grosseira ou não? É grosseira. Eu estou calculando velocidade média, pessoal. Velocidade média é uma visão global, uma visão grosseira da parada aí. Tá? É como se eu tivesse assim, ó. Tá aqui o meu S, tá? Em que eu estico ele no eixo das ordenadas, só para ficar mais fácil, e eu calculasse a velocidade média entre esse T1 e esse T2 na posição S1 e S2. Aí eu vejo como é que é a variação de velocidade. Perdão, a variação de posição no tempo da velocidade média. Só que eu não quero saber, não, nesse intervalo de tempo. Eu queria saber aqui, ó, nesse deltinha T, ou nesse deltinha T aqui, ó, tá? Lembrando, delta minúsculo, delta maiúsculo.
Delta significa em física o quê mesmo? Variação. Então, isso aqui é a variação pequenininha, isso aqui é uma variação grande. Então, esse aqui é o delta T. Mas eu posso tentar calcular a velocidade média nesse deltinha T aqui, ó, ou nesse. Ou, quem sabe, nesse aqui. Veja que a esses deltinhas T estão associados uns deltinhas S da variação de posição referente a esse intervalo de tempo. Voltando no gráfico. Se eu pegar um deltinha T aqui, ó, eu vou ter um deltinha S. Vai ser esse deltinha S aqui. E aí, eu vou ter o deltinha T aqui, um deltinha S aqui, e meu gráfico aqui, preto. Veja que o preto, até porque está meio borrado, está bem próximo do azul escuro. A diferença entre esse preto aqui e o azul escuro é bem menor do que a diferença entre o azul escuro e o azul claro. Bem menor. Então, quanto menor for o meu intervalo de tempo que eu conseguir fazer, tá? Menor vai ser o erro entre a aproximação da velocidade média e a velocidade real do objeto. Ou seja, a inclinação real do gráfico. Lembra? Velocidade é inclinação. Só que esse ΔT é tão pequeno que é como se fosse um instante. Caraca! Então, eu estou calculando a taxa de variação nesse instante, a taxa de variação nesse instante e a taxa de variação nesse instante, que eu chamo de velocidade instantânea. Então, a minha velocidade instantânea, que a gente simboliza assim, ó, a velocidade no instante t, é igual à velocidade média para um deltinha t muito pequeno. E a gente vai simbolizar isso como sendo ΔS sobre ΔT. São variações pequenininhas. Beleza? Show de bola? Então, o nosso S, ele é do tipo 5t ao quadrado. Vamos pegar um deltinha t aqui, ó. Deltinha t igual a, sei lá, 0,001. Tá? Então, vou pegar um deltinha t muito pequeno. Beleza? Então, eu vou calcular a velocidade média, por exemplo, para este movimento aqui agora, entre 0 e 0,001. Então, vai ser S final menos S inicial dividido pela variação de tempo. S inicial vai dar 0, né? Ó, se eu calcular aqui, ó, S de 0 é 5, 0 ao quadrado, chegou a 0. Quem é o S de 0,001? É 5 vezes 0,001 ao quadrado. Vou na minha calculadora para andar mais rápido, tá? 0,001 ao quadrado vezes 5. Ó, isso aqui deu 5 vezes 10 a menos 6. Então, vai dar menos 0, vai dar 5 vezes 10 a menos 6, dividido pelo ΔT, né? 0,001. Isso aqui vai dar 0,005 metros por segundo, se a minha posição for em metros e o tempo for em segundos. Então, veja que ele saiu do zero. Ó, por que eu sei que ele saiu do zero? Porque a inclinação aqui é zero, né? Ó. A inclinação é zero. Então, ele saiu do zero. No primeiro milésimzinho de segundo, ele quase não tem velocidade. Quase não tem velocidade. Mas, se a gente calcular esse mesmo ΔT, só que para a velocidade média entre 2 e 2,001, deixa eu só ver se são isso. São 3 casas decimais. Eu vou ter S de 2,001 menos S de 2 dividido pelo 0,01. Veja que o ΔT que eu estou pegando é o mesmo. Se fosse MU, esse ΔS tinha que dar o mesmo. Neste caso, né, nesse meu primeiro caso, o ΔS deu isso aqui, ó, 5 milionésimos. Então, no primeiro milésimo de segundo, ele só variou 5 milionésimos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vai ficar S de 2,001 vai ficar 5, 2,001 ao quadrado. Por quê? Porque meu S é do tipo 5t ao quadrado, como exemplo.
menos 5, 2 ao quadrado, dividido por 0,001. Vamos lá. 2,001 ao quadrado vezes 5. Isso vai dar 20,02 e um monte de 0,05. Eu vou desprezar esses números. Menos 20. Tá? Dividido por 0,001. Então, menos 20 dividido, opa, igual, vamos lá, dividido por 0,001. Dá 20 metros por segundo. Então, veja, a mesma variação de tempo gerou ΔS diferentes. Aqui deu 20. Né? No caso, 0,02, mas a velocidade deu 20. Aqui tinha dado a velocidade de 5 milésimos metros por segundo. Ou seja, 5 milímetros por segundo. Então, no primeiro milésimo do movimento, ele tem uma velocidade de 5 milímetros por segundo. No milésimo entre 2 e 2,001, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade dele variou absurdamente, grandemente. Tá? Como que a gente calcula de uma forma geral? Vamos lá, S, T. Eu tenho esse aqui, T, e eu quero calcular entre T mais deltinha T. Né? Lembrando que isso aqui é o deltinha T. Deltinha T. Deltinha T é igual a tempo final menos tempo inicial, que eu chamei de T. Então, eu quero calcular nesse instante aqui. Tá? Então, T final é deltinha T mais T. Né? Ou T mais delta T, está dando mesmo. Tá? Então, eu preciso calcular a velocidade média entre T e T mais delta T para esse camarada, deltinha T aqui, ser quase zero. Então, vai ficar S de T mais deltinha T menos S de T sobre deltinha T. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de derivada. Tá? Então, a derivada é a inclinação local do gráfico. Beleza? É a taxa de variação de uma função na outra localmente. A velocidade instantânea vai dizer a taxa de variação local. Local. A velocidade média, global. A velocidade instantânea, local. Precisa saber a derivada? Não. Tá? Você precisa entender esse argumento aqui, ó, que o deltinha T vai para zero. Tendo o nosso exemplo, 5t ao quadrado, eu vou fazer velocidade instantânea, que é justamente essa definição, vai ser S de t mais delta t, 5t mais delta t ao quadrado, menos S de t, 5t ao quadrado, sobre deltinha t. Aí aplica o produto notável aqui, né? Vezes 5, então vai ficar 5t ao quadrado, mais 10t deltinha t, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes 5 vai dar 10, mais deltinha t ao quadrado, aqui já não cabe. Então, vamos fazer ó, 5t ao quadrado, mais 10t deltinha t, mais deltinha t ao quadrado vezes 5, né? Menos 5t ao quadrado, que é esse cara aqui, dividido pelo ΔT. E isso aqui ó, é a velocidade instantânea. Ó, esse já cancela com esse. Posso simplificar todo mundo por ΔT. Então, diz que a velocidade instantânea é igual a 10t mais 5 deltinha t. Mas a velocidade instantânea não é quando esse deltinha t é próximo de zero? Vou desprezar. Então, a velocidade instantânea vai ser 10t para este movimento em que o s é 5t ao quadrado, tá? Para esse cara aqui. Vamos ver aqui o negócio. Qual é a velocidade instantânea para o valor próximo de 2? A gente encontrou 20, né? Se eu fizesse a velocidade média entre 1,999 e 2, eu ia encontrar 20 também. Dever de casa. Mesma coisa. Tá? Então, a velocidade instantânea para o valor próximo de 2 deu 20. Velocidade, quando o tempo é 2, é 10 vezes 2. Ó, 20.
metros por segundo. Quando a gente fez a velocidade instantânea, né? No caso ali, o ΔT de 0,001 próximo de 0,001, deu velocidade de 0,005, não foi? Metros por segundo. Que é próximo de zero, não é? Tá? Esse valor aqui, ó, é um valor próximo de zero. Então, significa que a velocidade, quando t é zero, é zero. Tá? Então, ó, 10 vezes zero vai dar zero. Beleza? Bom, fica como dever de casa. Dever de casa. Aplicar essas regrinhas, né? E quando o S de t é do tipo AT² mais BT mais C, a velocidade vai ser 2AT mais B. Tá? Como que eu faço isso? Calculo a velocidade média para um ΔT muito pequeno, ou seja, S de t mais deltinha t, ou seja, A t mais deltinha t ao quadrado, mais t, né? Substitui esse valor aqui, tá? E menos S de t, que é isso aqui, AT ao quadrado mais BT mais C, sobre ΔT. Aí cancela, produto notável e tal, vai chegar nesse resultado. Tá bom? De forma geral, quando o S de t é do tipo AT elevado a n, a velocidade é n vezes a t elevado a n menos 1. Tá? De forma geral, é isso que acontece. Beleza? Então, no caso do MU, por exemplo, eu tenho o S de t do tipo S0 mais VT. Então, a velocidade, ó, variação do S é zero, né? A velocidade de t vai ser igual ao próprio v, né? Aqui é como se fosse 1, então vai ficar 1 vezes v, t elevado a zero. T elevado a zero é 1. Ó, velocidade instantânea é igual a velocidade. Óbvio. Por quê? Porque no MU a velocidade é uma constante. Então, qualquer instante que eu pegar a velocidade vai ter que ser o mesmo valor, v. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, deixa suas dúvidas aí, tá? A gente pode trabalhar melhor essa parte aí do gráfico, tá? Mas, se não aparecerem as dúvidas, aí a gente coloca, já entra no próximo tema, que é a aceleração, tá? Então, eu vou deixar aí um tempinho para vocês trabalharem essas dúvidas nos comentários do vídeo aí, tá bom? Então, compartilha, divulga, se inscreve e a gente está aí para ajudar vocês nos estudos. Show de bola? Valeu, pessoal!